Bom dia. Vamos começar o culto. Vamos abrir no Salmo 94. É um salmo assim, de advertência, né? Mas é um salmo que faz a gente refletir bastante sobre aquilo que nós estamos estudando sobre o que é a igreja. E hoje nós vamos falar sobre o trabalho em equipe. Pensem melhor, tolos. Versículo 8 em diante. Pensem melhor, tolos. Quando vocês insensatos entenderão, acaso é surdo aquele que fez os ouvidos? É cego aquele que formou os olhos? Aquele que castiga as nações não os castigará? Aquele que tudo sabe, não sabe o que vocês fazem? O Senhor conhece os pensamentos de cada um, sabe que nada valem. 12. Feliz é aquele a quem disciplinas, Senhor, aquele a quem ensinas a tua lei. Tu lhes dás alívio em tempos de aflição, até que se abre uma cova para os perversos. Pois o Senhor não rejeitará o seu povo, não abandonará os que lhe pertencem. Os julgamentos voltarão a se basear na justiça, e os de coração íntegro a buscarão. Quem me protegerá dos perversos? Quem me defenderá dos que praticam mal? Se o Senhor não tivesse me ajudado, eu já estaria no silêncio do túmulo. Gritei, estou caindo, mas o teu amor, Senhor, me sustentou. Quando a minha mente estava cheia de dúvidas, teu consolo me deu esperança e ânimo. Podem os líderes injustos, aqueles cujos decretos permitem a injustiça, afirmar que Deus está do lado deles. Juntam-se contra os justos e condenam os inocentes à morte. Mas o Senhor é a minha fortaleza, meu Deus é a rocha onde me refugio. Este Salmos fala daquilo que está acontecendo ao nosso redor também, e aquilo que nós estamos realmente vivendo os tempos de hoje. Tá? A injustiça, nós vemos aí a eleição se aproximando, e nós olhamos com bastante aflição tudo isso que está acontecendo, né? E Deus chama o seu povo para orar, para orar e considerar os decretos do Senhor, considerar a direção que o Senhor dá ao seu povo. Nós não podemos nos associar àquilo que é injusto, àquilo que não está de acordo com aquilo que Deus tem ensinado para nós, para seu povo representar a Jesus aqui na terra. Então nós estamos nesses tempos também, vivendo toda essa injustiça, toda aquela sabedoria humana querendo se impor, dizendo que estão do lado de Deus, né? Nós temos que tomar muito cuidado, e o seu povo tem que estar orando mesmo nesses tempos agora. Tá? Vamos orar e vamos dar início a esse culto. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos por esta manhã, Pai. Cada dia o Senhor renova as tuas misericórdias na nossa vida, Pai. E nós, quando lemos também os Salmos, e nos baseamos, Pai, no entendimento, na sabedoria daquelas pessoas que não, Pai, que não têm realmente nenhum respeito pelo Senhor, não te conhecem, ó Pai, nós não podemos nos associar à vida dos injustos, Senhor. Nós somos um povo chamado, um povo escolhido, Pai, para te representar aqui neste mundo. Então, nesses tempos, agora que vivemos, nós pedimos ao Pai, realmente, começando por nós mesmos, Pai, que o Senhor possa ouvir as nossas orações, ó Pai, levantar esperança no meio do teu povo, em meio a tanta injustiça, tanta corrupção, a tantas coisas que nós vivemos, ó Pai. E levanta um povo teu, Pai, que clama por ti, que não esquece, Senhor, dos teus decretos, dos teus mandamentos, que vive uma vida cristã justa, Pai. Então nós pedimos, ó Pai, que nesta manhã também nós levantamos este culto, fazemos esse culto na tua presença, Pai, e queremos realmente ser confrontados através da tua palavra também,
e através das nossas orações. Agradecemos, ó Pai, e desperta-nos, ó Pai, para esse momento que nós estamos vivendo nos dias de hoje também, ó Pai. O momento das eleições, o momento das escolhas, e o momento que o Teu povo possa orar, Pai, para que realmente nós possamos buscar a Tua vontade mesmo, Senhor, ter esperança no nosso coração, Pai, e que ainda o Senhor reina, Pai. E queremos agradecer por este culto também agora, e oramos agora, Pai, com perdão dos nossos pecados também, Pai, e entrando na Tua presença, junto com cada um dos irmãos, nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos ouvir o louvor desta manhã? Acende o fogo em mim. Refinado serei, precioso metal, pobre nu, humilhado estou, vem me ornar, não me envergonharei, acende o fogo em mim. Acende um fogo em mim, sem a visão morrer, clamando estou, acende um fogo em mim. Eu sei meu coração, você conhece, acende um fogo outra vez, ó vem me corrigir, por seu amor, acende o fogo outra vez. Refinado serei, precioso metal, pobre nu, humilhado estou, vem me ornar, não me envergonharei, acende o fogo em mim. Esfriar, acende um fogo em mim, nem a visão morrer, clamando estou, acende um fogo em mim. Descer meu coração, você conhece, acende um fogo outra vez, ó vem me corrigir, por seu amor, acende um fogo outra vez. Refinado serei, precioso metal, pobre nu, humilhado estou, vem me ornar, não me envergonharei, acende um fogo em mim. Fogo em mim, acende o fogo em mim, acende o fogo em mim. Assim como a corça, assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu, e Deus
seca precisa da chuva. Meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. E com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva. Meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inundar o meu coração. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inundar o meu coração. Deus do impossível. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e faz prevalecer. O Deus do impossível, o Deus do impossível. Tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só. Sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me
do impossível, não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível, o Deus do impossível, o Deus do impossível, o Deus do impossível. Santo, santo, poderoso é o Senhor. Santo, santo, poderoso, quer que há de vir. Deus da glória, és tu digno, eu me prostro a ti. Santo, santo, poderoso, quer que há de vir. Deus da glória, és tu digno, eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, reto é o teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo, poderoso, quer que há de vir. Deus da glória, és tu digno, eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, reto é o teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo é o teu nome em todo lugar, reto é o teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo Deus, a honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. Santo é o teu nome em todo lugar, reto é o teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo é o teu nome em todo lugar, reto é o teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo Deus tu és.
Graça e paz a todos os irmãos, aqueles que estão entrando agora também. E nós queremos entrar agora, abram suas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3, nós vamos dar prosseguimento às nossas mensagens a respeito do que é a igreja, e retomar aquelas coisas que foram esquecidas ou não temos praticado com o tempo também, e voltar realmente à doutrina cristã, ao ensino e à obediência à palavra de Deus. E isso é fundamental, nos dias de hoje também, em que nós estamos divididos quanto à sabedoria, a quem seguimos, e quem nós somos, qual a nossa identidade cristã, tá? E isso tem que ficar muito claro, tá? E o ensino da palavra de Deus, ela nos reanima, nos dá esperança, tá? Em vivermos os tempos de hoje e podemos representar a Cristo aonde nós vivemos e onde nós estamos, a nação onde nós pertencemos. E tudo isso também reforça muito a nossa identidade como cristão, esses tempos de eleição também, tá? Em que muitos candidatos dizem ser de Deus, se aproximarem de Deus, mas nós temos que ver como é que realmente Jesus, quando ele chegou, havia vários partidos, haviam vários, os saduceus, os zelotes, havia os fariseus, todos aqueles partidos que existiam, tá? Todos eles, mas Jesus não foi após nenhum deles, tá? Nós temos que ter realmente essa sabedoria que vem de Deus para nós podermos representá-lo, tá? E logo no início da igreja cristã também, o Império Romano perseguiu a igreja, perseguiu de tal ponto que eles tiveram que fugir, e o evangelho se espalhou. E Paulo foi também levado à prisão por sua condenação, por não, pela acusação de não prestar culto a César, prestar adoração a César. A quem nós prestamos adoração? Tá? E o cristão não pode ser levado pelas coisas desse mundo, deixados, sido levados, porque nós somos representantes, nós somos o povo de Deus aqui na terra. Tá? Então, qual é a posição mesmo que nós devemos tomar diante de todas essas coisas? Tá? Diante de tudo aquilo que está acontecendo, ficamos realmente em dúvida. A quem nós devemos seguir? A quem então nós devemos dar o nosso voto? Nós temos que prestar atenção. Quem nós somos? E o que de toda a história, tá, que nós temos visto na palavra de Deus, nós vemos um povo perseguido, porque não queriam, não é que não queriam, eles queriam prestar culto somente a Deus mesmo. Tá? Eles eram fiéis, mas eles não poderiam negar a sua fé, tá? Seguindo a líderes humanos que não se prostravam diante de Deus. Tá? Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Nesses tempos de eleição, nesses tempos que nós vivemos, E a palavra de Deus fala muito sobre, no capítulo 3, que ele novamente fala sobre a questão da sabedoria humana. Tá? Capítulo 3 de 1 Coríntios, vamos fazer a leitura. Eu estou na NVT, nova versão transformadora. Outra vez eu falei errado, falei traduzida, é nova versão transformadora. Tá? E eu tenho seguido porque a leitura, ela esclarece algumas palavras, E eu gosto dessa leitura também, dessa versão transformadora. Irmãos, quando estive com vocês, não pude lhes falar como a pessoas espirituais, mas como se pertencessem a este mundo ou fossem criancinhas em Cristo. Tive de alimentá-los com leite
e não com alimento sólido, pois não estavam aptos para recebê-lo. E ainda não estão, porque ainda são controlados por sua natureza humana. Têm ciúme uns dos outros, discutem e brigam entre si. Acaso isso não mostra que são controlados por sua natureza humana e que vivem como pessoas do mundo? Quando um de vocês diz, eu sigo Paulo, e outro diz, eu sigo Apolo, não estão agindo exatamente como as pessoas do mundo? Afinal, quem é Paulo? Quem é Apolo? Somos apenas servos de Deus, por meio dos quais vocês vieram a crer. Cada um de nós fez o trabalho do qual o Senhor nos encarregou. Eu plantei e Apolo regou, mas quem fez crescer foi Deus. Não importa quem planta ou quem rega, mas sim Deus que faz crescer. Quem planta e quem rega trabalham para o mesmo fim, e ambos serão recompensados por seu árduo trabalho, pois nós somos colaboradores de Deus, e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Pela graça que me foi dada, lancei o alicerce como um construtor competente, e agora outros estão construindo sobre ele. Mas quem constrói sobre o alicerce precisa ter muito cuidado, pois ninguém pode lançar outro alicerce além daquele que já foi posto, isto é, Jesus Cristo. Aqueles que constroem sobre esse alicerce podem usar vários materiais, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. No dia do juízo, porém, o fogo revelará que tipo de obra cada construtor realizou, e o fogo mostrará se a obra tem algum valor. Se ela sobreviver, o construtor receberá recompensa. Se ela queimar, o construtor sofrerá grande prejuízo, mas será salvo como alguém que é resgatado do meio do fogo. Vocês não entendem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Deus destruirá quem destruir o seu templo, pois o templo de Deus é santo e vocês são esse templo. Que ninguém se engane. Se algum de vocês pensa que é sábio conforme os padrões dessa era, deve tornar-se louco, a fim de ser verdadeiramente sábio. Pois a sabedoria deste mundo é loucura para Deus. Como dizem as Escrituras, ele apanha os sábios na armadilha da própria astúcia deles. E também o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, sabe que nada valem. Portanto, não se orgulhem de seguir líderes humanos, pois tudo lhes pertence. Paulo, Apolo ou Pedro, o mundo, a vida e a morte, o presente e o futuro, tudo é de vocês, e vocês são de Cristo, e Cristo é de Deus. A nossa mensagem desta manhã, nós queremos falar sobre o trabalho em equipe. O que é trabalho em equipe? E eu coloco esse versículo para nós deixarmos como versículo chave do nosso estudo nessa manhã. Pela graça que me foi dada, lancei o alicerce como um construtor competente, e agora outros estão construindo sobre ele. Mas quem constrói sobre o alicerce precisa ter muito cuidado, pois ninguém pode lançar outro alicerce além daquele que já foi posto, isto é, Jesus Cristo. Nesse texto que nós estamos lendo nessa manhã, então nós vamos ver aqui nesse texto, o argumento de Paulo. Paulo começa falando nesse texto, mas ele está defendendo a ele e os seus amigos. Está defendendo aquilo que as pessoas estão falando deles. Vocês ficam por aí falando o nosso nome, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, mas nós não temos nada a ver com isso. Com essa preferência que vocês fazem, com aquilo que vocês fazem, porque isso não está no nosso coração, nós não estamos querendo chamar a atenção para nós,
Nós não estamos querendo méritos por aquilo que nós estamos fazendo. Tá? Então, Paulo está falando isso e Paulo está defendendo a ele e também aos seus amigos. Né? Então, nós não temos nada a ver com essa briga de vocês, com essa divisão que vocês fazem. Pelo contrário, eu e Apolo, nós estamos muito unidos. A gente está muito unido. Tá? Não tem esse negócio de preferência de um, preferência de outro, não. É vocês que estão fazendo isso. Então, Paulo, ele está ensinando a igreja de Corinto que trabalhar em equipe é a melhor maneira de nós mostrarmos que nós não somos imprescindíveis. É isso que Paulo está falando. É interessante aqui. Tá? Então, na nossa vida, nós vemos por preferência, vivemos por preferência este ou aquele, essa igreja ou aquela igreja, esse pastor ou aquele pastor. Tá? Nós vivemos sob preferências, mas é isso que está acontecendo na igreja de Corinto, e Paulo fala, vocês não estão entendendo o que está acontecendo. O nosso trabalho é unido, um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Nós somos somente instrumentos nas mãos de Deus, mas nós não estamos divididos, é vocês que estão dividindo em preferências. Nós estamos unidos. O trabalho é a equipe. O trabalho é a equipe. É isso que vocês, eu queria que vocês entendessem, que o trabalho da igreja é a equipe. Eu gosto de Paulo, porque Paulo fala muito a respeito disso. Tá? Que ele não gosta de trabalhar sozinho. E quando ele chama a uma responsabilidade, ele chama toda a igreja. Nós vamos ver isso no caso de imoralidade na igreja de Corinto. Paulo não chama os líderes somente. Paulo não chama somente as pessoas, mas chama toda a igreja. Como é que vocês, sabendo disso, vocês não falam nada? Vocês não foram realmente conversar com aquele irmão, vocês não foram realmente tratar do assunto, mas deixaram a coisa acontecer. Então, nós vamos ver que Paulo, em todas as cartas, e também quando ele fala da igreja, ele fala da equipe, ele fala do conjunto. Tá? Que a igreja é comunitária, a igreja não é não é o pastor o mais importante, não é a liderança o mais importante, mas todos são importantes dentro do corpo de Cristo. Então, Paulo começa falando aqui que existem duas figuras de linguagem aqui que Paulo usa para dizer que trabalhar em equipe é a melhor maneira de mostrarmos que nós não somos imprescindíveis. Olha só. As duas figuras de linguagem usadas neste texto revelam os requisitos necessários para quem quer trabalhar em equipe. Tá? Então, ele usa, primeiro é lavoura. A lavoura é confiar na soberania de Deus, nos versículos 5 a 9. O texto aqui é interessante, do capítulo 1, do versículo 9 a 11, fala de Paulo, Pedro e Apolo. E esse texto aqui no capítulo 3 somente fala de Paulo e Apolo. Aí falei, por que esqueceram de Pedro aqui? Eu creio que tem uma razão muito simples aqui. Pedro nunca esteve entre os coríntios, mas tinha aquelas pessoas que conheciam Pedro e gostavam realmente de Pedro. Eram do partido de Pedro, gostavam de Pedro, né? Então, Paulo iniciou a igreja e Apolo sucedeu no ministério. Quando Paulo saiu, depois de 1 ano e meio, parece que Apolo que foi lá e cuidou da igreja. Tá? Então, daí a figura usada, eu plantei e Apolo regou. Essa é a figura. Tá? Então, Paulo foi lá, fundou a igreja, ficou por 1 ano e meio, e depois quando ele saiu, tá, ele foi para Éfeso, então veio Apolo. E Apolo foi para... Então, quando ele escreveu essa carta, ele ficou sabendo pela família de Cloé que havia divisões na igreja. Um diziam que era de Paulo, outro diziam que era de Apolo, outro diziam que era de Pedro. Tá? Então havia essa divisão dentro da igreja. E Paulo ficou sabendo disso. Tá?
Então, e Paulo ensina aqui que os cristãos têm que trabalhar em equipe. Tá? Tem que tirar essa mente, essa ideia de que a igreja depende somente de um punhado de pessoas, de um grupo de pessoas. Toda a igreja tem que trabalhar em equipe. Todos devem estar engajados no trabalho da igreja. Tá? Então, especificamente falando sobre lavradores, parece que Paulo está querendo mostrar, destacar o aspecto da dependência de Deus. Da dependência de Deus e a confiança num Deus que é soberano sobre todas as coisas. É isso que Paulo está querendo destacar. Tá? Então, apesar de todo o trabalho realizado, o resultado de uma plantação, de uma lavoura, é sempre incerto. É sempre incerto. Por quê? Então, nós vamos ver que... Deixa eu ver isso aqui. Ok. Praticamente, os lavradores vivem na base de que seja o que Deus quiser. Então, quando há uma grande plantação, uma grande lavoura, nós vemos que eles dependem da chuva. Tá? E o resultado da colheita depende das chuvas. Então, eles realmente, é como se fala, seja o que Deus quiser. Tá? Então, eles plantam, tá? Esperam as chuvas, Então, e eles se colocam numa condição secundária. Não é eles que vão dar o crescimento, tá? Não é eles que vão fazer com que as plantas cresçam, mas eles dependem da chuva. Eles fazem outras coisas, tá? Então ele fala assim, Paulo está dizendo que ele e Apolo também são assim. Eles também são assim. Eles estavam mais preocupados com os resultados do que com os méritos. Paulo e Apolo estavam olhando os resultados e não os méritos, chamando os méritos para... Ele não fala assim, foi eu que fiz. Foi eu que fiz, eu não abro mão disso. Ele não está falando sobre isso, tá? Então, Paulo está... eles estavam mais preocupados com os resultados e não com os méritos. Não importava no plantão de quem caísse a tão esperada chuva, desde que chovesse e a lavoura crescesse. E eles sabiam que chover era uma coisa que não dependia deles. Não dependia deles. Tá? Então, é isso que é a figura da lavoura. Tá? Pode plantar, mas o crescimento vem através da chuva. E se não chover, a planta não vai vingar, não vai crescer. Tá? Veja, por exemplo, como o apóstolo Paulo faz referência a si mesmo. Tá? Ele fala que ele tá, no verbo grego, falando dele mesmo, tá? Ele fala, ele se coloca como quem? No grego ele fala assim, que é um modesto prestador de serviços. No versículos 3, 5. Ele é um modesto prestador de serviços. Tá? Ele fala assim, afinal, quem é Paulo, quem é Apolo? Somos apenas servos, por meio dos quais vocês vieram a crer. Nós somos servos, né? Essa palavra diaconia significa apenas um prestador de serviço. É isso que Paulo está falando, tá? Então, ele fala assim, ele se esvazia de toda a sua importância como personalidade, a ser respeitada nesse processo e exaltando o fato de que é Deus o agente principal. Aquele que de fato dá o crescimento para a lavoura. No versículo 7, ele fala assim, não importa quem planta ou quem rega, mas sim Deus que faz crescer. É isso que Paulo está destacando aqui nesse texto. Tá? Então,
Para o apóstolo Paulo, não importava quem havia feito o quê, pois Deus era o grande responsável pelo sucesso. A sua alegria estava no fato de, em determinado momento, poder ter contribuído para uma boa safra. É só isso, ele ter contribuído, ele ter feito a parte dele. Tá? Então, quando se trabalha em equipe, as coisas fogem ao nosso controle. Fala a verdade, trabalhar em equipe não é fácil. Ele não é fácil trabalhar em equipe, gente. Tá? Parceiros, os parceiros que trabalham junto conosco não têm os mesmos métodos. E às vezes não têm as mesmas prioridades. Ou não fazem as coisas tão bem como nós fazemos. Eu tenho essa dificuldade. Quando eu peço para alguém fazer uma coisa, eu melhorei um pouco, mas eu tenho essa dificuldade. Eu dou para alguém e vejo ele fez e falo, tá bom, tá? Eu sou assim, eu tenho porque eu sou tipo perfeccionista nas coisas, né? Eu quero as coisas bem feitas. E quando eu olho assim, tá, antes, o que eu fazia? Eu refazia aquele trabalho que o irmão fez. Eu refazia, porque eu não gostei do resultado, né? Então, aquilo realmente deixava as pessoas, quando eu fazia isso, eu falava assim, poxa, então, né? O que o pastor pediu para mim fazer? Tá? Eu acho que melhorei um pouquinho, mas eu tenho essa dificuldade sim. Por exemplo, abrir mão, olha só, abrir mão de controlar significa testemunhar, dizer que o resultado não depende de nós, e sim de Deus que opera tudo em todos. Abrir mão significa isso. Tá? Então, trabalhar em parceria não é fácil, mas Deus fala, abra mão. Tá? Porque o trabalho de Deus não depende só de você. Eu coloquei várias pessoas dentro da igreja. Tá? Talvez eles não façam tão bem como você, mas eu coloquei cada um para fazer o trabalho em equipe. Tá? É isso que está acontecendo entre nós. Nós procuramos somente aquelas pessoas que fazem o trabalho como nós desejamos que fazemos. Mas não, nós somos só cooperadores na obra de Deus. Então, aqueles que não confiam na ação de Deus na vida dos outros, aqueles que não confiam na ação de Deus na vida dos outros, não podem trabalhar em equipe. Se você não confia na ação de Deus na vida do seu irmão, na vida das pessoas, você não pode trabalhar em equipe. Olha só o que Paulo está falando aqui. Pois ainda não aprenderam que não são imprescindíveis. Então tem aqueles líderes, pastores que dizem, né? Eu sou o fundador dessa igreja, eu sou aquele que levantou essa igreja, então se alguma coisa acontecer comigo, a igreja vai junto. O que é isso? Eu sou imprescindível, eu sou uma pessoa que, se eu não estiver na igreja, a igreja vai morrer. Infelizmente, tem muitos ministérios que são assim. Tá? Ele cria todo um ministério bonito dentro da igreja, mas não cria parceiros. Não criam discípulos para darem prosseguimento ao trabalho, para continuarem e para desenvolverem. Não cria isso. Então, esse é o grande problema. Tá? Esse é o grande problema dentro da igreja. Então, muitos pastores também trabalham no seu ministério, aí larga a mão para outra pessoa vir aí e fazer. Não, ele não cria parceiros. Tá? Então, por isso que Jesus deixou uma missão muito clara, fazer discípulos. Fazer discípulos. Fazer discípulos. Tá? Então, outra coisa então, a segunda figura de linguagem é a construção, é uma construção. E o que é a construção? É dar liberdade para a equipe, tá? No versículos 9 a 23. Então Paulo lançou o alicerce do edifício e o fez de uma vez por todas. Mas
outro está continuamente construindo sobre ele, no versículo 10. Pela graça que me foi dada, lancei o alicerce como um construtor competente, e agora outros estão construindo sobre ele. Tá? A igreja é uma continuidade. Paulo havia começado lançados os alicerces, mas outros viriam para dar continuidade, para levantar tijolo por tijolo e construir a obra. Quando a igreja depende de uma pessoa só, tá? Nós vemos então o grande problema de construir esse edifício de Deus. Porque Deus ensinou que toda a igreja tem que trabalhar em equipe. Deus constituiu a cada um de nós para nós sermos uma equipe. Trabalharmos comunitariamente juntos. Tá? Então sempre foi esse grande problema dentro da igreja, é dividir o clero do laicato. Pastores são clero, pastores, bispos são clérigo. E o povo abaixo da liderança é o laicato leigo. Isso não existe. Isso não existe. Se você ler a palavra de Deus, só existe leigo, só existe laicato. E Paulo, ele fala, muito bem isso daí, um simples servidor de Deus, um simples servidor de Deus. Paulo coloca nessa questão, tá? E quando nós colocamos liderança, os clérigos, né, os líderes da igreja, tá? Sabe que essa palavra também não existe na Bíblia? Essa palavra é secular, a palavra liderança é secular. Não está escrito isso na Bíblia. A palavra liderança, essa palavra que a instituição religiosa levantou de ser líder, de liderança, isso daí foi os homens que colocaram esses títulos, mas para Deus não tem. E Paulo mostra muito bem isso aqui. Eu não me considero mais importante que nenhum de vocês. Eu sou apenas um prestador de serviço a Deus. Tá? Então, Paulo lança o alicerce e os outros vão continuar sobre ele. Esta é a segunda figura de linguagem que ilustra que os cristãos devem trabalhar em equipe. Essa é a segunda figura. Usando a figura da lavoura, Paulo ele destaca a ação de Deus. Tá? Agora ele destaca a ação da equipe. Tá? Diz o apóstolo que cada um deve realizar o seu trabalho de maneira responsável. Aí que está. Não é de qualquer jeito, não. Tem que ser responsável. Tá? E ele fala assim, ok? Primeiro, tá? Antes disso, né? Ao apresentar, então, três tipos de construtores aqui, o apóstolo mostra que estava consciente das dificuldades do trabalho em equipe, mas mesmo assim, ele insiste em não trabalhar sozinho. Paulo faz isso claramente, ele insiste em não trabalhar sozinho. Então, nós vemos que tem muitos líderes, tem muitas pessoas que gostam de carreira solo. Ele decide tudo, ele manda em tudo. Tá? Todas as coisas dependem dele para se realizar. Então, nós vemos pessoas, né, líderes que trabalham nesse sistema de carreira solo. E é o que a palavra de Deus diz, que não pode haver isso. E Paulo coloca isso muito claro. Primeiro, então, ele fala daquele que constrói uma obra duradoura. Tá? E ele mesmo é um desses, pois como sábio construtor, ele lançou o alicerce. Tá? Paulo começou a igreja de Corinto. Tá? E em 1 ano e meio ele preparou discípulos. Para darem continuidade àquela obra. Então, o fundamento mesmo, a fundação, o fundamento é Cristo.
e não pode ser mudado. Isso não pode ser mudado. Tá? Na verdade, este é o único alicerce sobre o qual uma edificação cristã pode permanecer. Mateus 7, 24 a 27, tá? Fala daquele que construiu sobre a rocha e sobre a areia. Tá? Então, aquele que construiu sobre um alicerce firme, sobre uma fundação firme, que é a rocha, e aquele que construiu sobre uma fundação movediça, que é a areia. Tá? Então, é isso que nós vemos acontecendo, então. Né? Então, Paulo está falando que o fundamento é Cristo e não pode ser mudado, de maneira alguma. Tá? Então, Paulo queria lembrar os coríntios que a base da sustentação da igreja não é Paulo ou Apolo, mas é Cristo. Novamente, ele desfecha um golpe, né, naquelas que querem alicerçar a sua fé em lideranças ousadas ou envolventes, que por mais capazes que sejam, continuarão sendo um alicerce tão bom quanto a areia. Tá? É isso que está falando. Quando nós colocamos a nossa confiança, a nossa fundação, o nosso alicerce sobre pessoas envolventes, carismáticas, tá? Só colocamos sobre eles, tá? O alicerce é tão bom quanto a areia. É isso que fala aqui. E muitas vezes, né, nós estamos construindo sobre material movediço e não sobre Cristo, que é o único fundamento. Então, o segundo tipo de construtor é aquele que constrói uma obra que não resiste à prova. Olha só, esse tipo de exortação aqui aparece aqui no versículo 12. Olha só o que fala no versículo 12. É interessante isso aqui. Aqueles que constroem sobre esse alicerce podem usar vários materiais: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Tá? Então ele faz aqui, ele faz uma referência à qualidade do ministério de cada um. Qual é a qualidade? No que estão construindo mesmo, tá? Então, esse prédio, tem aqueles que falam assim, esse prédio é meu, essa igreja é minha, ninguém põe a mão. E apenas ele dá uma advertência que aqueles que quiserem participar do empreendimento devem fazer isso de maneira criteriosa. Como nós devemos fazer? A obra de Deus não pode ser feita de qualquer jeito. Ele confiou a sua obra a nós fazermos. E não pode ser feito de qualquer jeito. Como é que você está construindo? Como é que você está levantando tijolo por tijolo? Tá? Então ele fala assim que você tem que fazer a obra, está falando para toda a igreja, de maneira criteriosa. A questão é que não somos nós os juízes dos ministérios, de outros ministérios. Nós não somos e não devemos ter. Tá? Juízes dos ministérios, de outros ministérios, de outros trabalhos. Mas Deus julgará a todos e retribuirá segundo o mérito de cada um. As nossas obras vão ser passadas pelo juízo de Deus, pelo critério de Deus. Tá? E quando isso acontecer, como é que vai ser? Tá? Então aqui ele fala, do dia do julgamento, ele fala assim que vai ser, Deus julgará todos os ministérios e vai retribuir segundo o mérito de cada um. E eu falo no dia do julgamento, no dia do juízo, tá? Em 1 Tessalonicenses 5,4, em Hebreus 10, 25, ele fala, no dia do juízo, naquele dia o fogo demonstrará, isto é, ele vai mostrar o verdadeiro caráter da obra de cada um. Versículo 13, ele fala, no dia do juízo, porém, o fogo revelará que tipo de obra cada construtor realizou, e o fogo mostrará se a obra tem algum valor.
A figura do fogo, muitas vezes nós usamos como figura de purificação. Mas a figura do fogo é a figura do juízo. Tá? A figura do juízo. E Deus vai, então ele fala que no dia do juízo ele vai, então vai provar a obra de cada um, que cada um fez. E olha que ele fala de uma maneira que ele fala que a gente usa muito essa figura do fogo como assim, o poder do Espírito Santo vindo sobre nós, na questão do enchimento do Espírito Santo, tá? Mas a figura do fogo no Novo Testamento significa juízo. Significa juízo, tá? É por isso que a gente tem que tomar cuidado quando nós falamos as coisas sem um conhecimento prévio daquilo que a palavra de Deus diz. Nós temos que tomar cuidado. Além de que no Velho Testamento, o fogo era para depurar o material. Tá? É para separar o ouro, tirar as impurezas e separar a parte das impurezas e do ouro. Tinha esse significado. Mas no Novo Testamento, ele tem o significado de juízo. Tá? Tem significado de juízo. Então, olha só. Paulo bem sabia que alguns ministérios cristãos estavam com os dias contados. Sabia que cedo ou tarde a máscara cairia e a igreja ficaria sabendo quais eram os ministérios de qualidade. Mas uma coisa é certa, ele não foi até lá para demitir algumas pessoas, esperou que Deus mesmo deixasse que caísse o pano. Tá? Então, nós não estamos aqui para juízo. Nós não estamos para declarar uma mensagem de juízo para as pessoas. Tá? Quem vai fazer isso é Deus. Nós não somos. Não somos nós. Nós viemos para anunciar a paz. Nós viemos para anunciar Jesus Cristo. E não o juízo. Então isso é muito claro quando vocês saem para pregar o Evangelho, em Mateus 10 e Lucas 10, nós falamos então que eles saíam 2 a 2 e que eram para ministrar a paz. Que você chega numa casa e diz Shalom, a paz de Deus seja sobre este lar. E não o juízo. Tá? Então nós temos que tomar cuidado, que o juízo vem de Deus. É Deus quem vai fazer. Não somos nós que vamos ficar criticando e dando juízo para todas as coisas que estão acontecendo em outros ministérios. Nós não devemos fazer isso. E Paulo sabia muito bem disso. Tá? E o terceiro e último tipo de construtor, tá? É representado por aqueles que, além de não ajudar, eles atrapalham. Em Corinto, havia um grupo cujo prazer era instalar dinamites, embaixo da escada. Para isso. Então, ele fala aqui, versículo 17, Deus destruirá quem destruir o seu templo, pois o templo de Deus é santo e vocês são esse templo. Tá? Ele usa edifício de Deus aqui, a expressão, na Bíblia de vocês, talvez, mas no meu fala templo de Deus. Tá? A expressão edifício de Deus, ou templo de Deus, ele se refere à igreja. À igreja. E não ao cristão individual. Ele fala da igreja. Tá? Então, a igreja é o lugar geográfico onde Deus manifesta a sua presença e a igreja é cristã. E é isso que é ensinado nesse texto aqui. É isso que é ensinado nesse texto. Tá? Então, ele diz assim, que destruir o santuário de Deus, ou destruir o seu templo, é uma referência clara àqueles que minam a unidade do corpo de Cristo
e sabotam, danificam o projeto de Deus na vida do seu povo. Tá? Então, isso que está acontecendo, a igreja dividida, tá? A igreja de Corinto, a igreja dividida, uma igreja tão complicada, tá? Eles estavam, o que estavam fazendo? Eles estavam colocando dinamite debaixo da escada para danificar o projeto, danificar a igreja, danificar o projeto de Deus. Então Deus está falando que quem destruir o santuário de Deus, como é que isso, Paulo fala assim, que eles acertarão as contas com Deus. Essas pessoas vão ter que acertar as contas com Deus, e Deus não parece estar brincando, tá? Versículo 17, ele fala assim, olha, Deus destruirá quem destruir o seu templo, pois o templo de Deus é santo, e vocês são esse templo. Tá? Então, uma coisa é aqueles que minam o trabalho de Deus e aqueles que colocam dinamites para danificar o projeto de Deus, Deus está realmente, fala de uma forma muito séria mesmo com essas pessoas, mas é Deus quem vai fazer isso. Esse julgamento de Deus é explicado de várias formas, desde a condenação eterna, passando pela perda da comunhão com a igreja, e até mesmo considerando a hipótese de morte física. De qualquer maneira, o que Paulo está dizendo é que um dia o feitiço vai virar-se contra o feiticeiro. No versículo 18 a 20, tá? Ele faz referência ao meio pelo qual as pessoas destroem a unidade do corpo de Cristo, confiando na sua própria sabedoria. Paulo cita aqui o Salmo 94, que nós lemos agora de manhã. Tá? Concordando que a sabedoria daqueles que se dizem sabichões, dos sábios, é vã, é tola. Ele fala assim, é como bolha de sabão. É como bolha de sabão. No mesmo instante em que parece perfeita e bonita, daqui a pouquinho não existe mais. É isso que Paulo está falando, que a sabedoria do mundo é vã. E ele diz mais ainda. Mas além de termos os que destroem o santuário, temos os que acreditam e se deixam levar por eles. Paulo adverte a igreja dizendo que ao invés de se vangloriarem em homens, como se a eles pertencessem, deveriam fiscalizá-los, para que não se descuidassem da sua construção. Não é a igreja que pertence ao construtor. É o construtor, aliás, como tudo mais, que pertence à igreja. Olha só que interessante isso aqui que Paulo fala. Além de termos os que destroem o santuário, temos os que acreditam e se deixam levar por eles. Nós estamos vivendo uma época assim. Nós nos deixamos levar pela sabedoria do mundo. E nós estamos esquecendo de quem nós somos. Qual é a nossa identidade em Cristo? Nós estamos indo após eles, após essa sabedoria. Mas estamos esquecendo de que quem vai julgar a obra de cada um, o pensamento de cada um, é Deus. Deus vai fazer isso com essa igreja. Tá? Então, o que está acontecendo nos tempos de hoje, tá? É muito disso. Nós estamos nos deixando levar por aquilo que não é aquilo que Deus pediu e Deus ordenou que nós fizéssemos. Só para nós
aprendemos aqui? O que podemos aprender a tirar algumas lições daqui? O fundamento está posto. O fundamento está posto. O fundamento é Jesus Cristo, diz o apóstolo, né? Se você quer ajudar a construir, é bem-vindo. Trabalhamos em equipe, mas veja lá como faz o seu trabalho, pois Deus não é chegado a castelos de areia. Tá? Então, uma advertência muito clara, chamando o seu povo a participar da construção, a participar de uma lavoura, mas quem dá o crescimento é Deus. O fundamento da construção é Jesus Cristo. Não pode haver outro. Nós vivemos nesse mundo. Nós somos testemunhas disso. Por isso que precisamos retomar urgentemente para a sua palavra, para aquilo que Deus está falando para nós. Trabalho em equipe. Quando nós começamos a trabalhar em equipe, aí que nós reconhecemos claramente que nós não somos imprescindíveis. O trabalho não depende de mim. Tá? Não depende só do pastor, não depende só da liderança. Mas toda a igreja é chamada para a obra, para realizar a obra de Cristo. Em equipe, trabalhando juntos. E ele sempre, Jesus Cristo sempre tem que ser o fundamento. Então tudo aquilo que nós vivemos neste mundo, nos dias de hoje, o que nós estamos vivendo, é muito claro, gente. A quem nós estamos seguindo? A quem nós estamos seguindo? Tá? E é muito claro nesse tempo de eleições também. A quem nós estamos seguindo até hoje? Tá? Nós seguimos a Cristo. Ele é o nosso fundamento. Então, o clamor é que realmente o povo de Deus ore em meio a tudo isso que está acontecendo, no meio da igreja ou com a nossa nação também. Um povo que ora e um povo que busca esperança e sabe que Cristo é a solução. Tá? Um povo que testemunha. Então, nos impérios nós vemos na Babilônia, Deus enviando então a Síria e a Babilônia, Deus enviando os seus para influenciarem no meio ali do rei da Pérsia, do rei então da Babilônia. Deus colocando os seus ali no meio. No Egito, Deus colocando José. Deus colocando pessoas que realmente não se curvavam. Tá? Daniel não se curvava aos deuses. E por isso ele foi mandado para a cova dos leões. Nem os seus amigos se curvavam. Mas eram servidores. Tá? E nós, no tempo de hoje, a quem nós estamos nos curvando? A quem nós estamos seguindo? Quem é o Deus soberano das nações? A quem nós devemos orar? Nós devemos realmente levantar oração para que Deus levante representantes no meio do governo, no meio da cidade. Deus levante os seus representantes. Assim como Deus tem levantado em toda a sua história os seus representantes ali. Serviçais, pessoas simples, mas que influenciaram por seu testemunho, porque sabiam que o seu fundamento era Jesus Cristo. E é isso que está acontecendo. O povo de Deus, nesse último tempo, está deixando-se levar por eles. Deixando-se levar por eles. Tá? E é isso que está acontecendo. Não estou falando de partidarismo, não estou falando nada disso. Mas estou falando que o povo de Deus precisa orar. Precisa clamar. Que Deus levante representantes no meio do governo, e que realmente essas pessoas são pessoas que realmente têm em sua vida o trabalho de diaconia, de apenas serem servidores de Cristo e Deus os usar naquele local. Na igreja a mesma coisa.
Que os pastores sejam aqueles que prestam serviços, simples serviços a Deus, mas eles não são tudo. Ok? Vamos orar e vamos encerrar a nossa mensagem aqui. Querido Deus e Pai, nós somos gratos que a Tua palavra ela é muito clara, Pai. Ela é simples e clara. E o fundamento que o Senhor coloca nessa Tua palavra é a verdade, é a sabedoria de Deus, não a dos homens, ó Pai. Por isso que o Senhor nos confronta através da Tua palavra, Senhor, ao voltarmos para aquele que tem toda a sabedoria. E a sabedoria humana é loucura, mas que devemos buscar a sabedoria de Deus. E nós temos o privilégio de estudar a Tua palavra e podemos entender um pouco mais disso, Senhor. Obrigado, Pai, porque nesses tempos o Senhor tem levantado no meio da nação, da cidade, pessoas que realmente buscam o Senhor, Pai, mas sejam aqueles que realmente dobram os seus joelhos e que dependem cada dia, Pai, do Senhor Jesus, para representá-lo em todos os lugares, mas principalmente nesses tempos da eleição também. Levanta, Pai, os teus filhos que te representem no meio do governo também e das lideranças. Nós te louvamos por isso, Pai, e agradecemos por esta manhã também, agradecemos por este culto e por tudo que o Senhor tem feito entre nós. Nós te louvamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor.